O que o convite do seu casamento tem a ver com a decoração da sua festa? Eu sou Graziele Cristine, decoradora de mini-wed especializada no estilo botânico e fundadora da comunidade Conexão Noivas. E no quadro de hoje, Papo sobre Decoração, nós vamos falar sobre a identidade visual. O que é identidade visual e como ela influencia em toda a sua festa. Antes de a gente começar a falar sobre identidade visual, eu quero saber de você. Se você sabe o que é identidade visual, deixa aqui sua opinião nos comentários para mim. E para a gente começar, né? Vamos começar então explicando o que é a identidade visual. A identidade visual de uma festa é um conjunto de elementos que, juntos, contam uma história. Elas, no caso do casamento, elas vão contar a história do casal, onde elas vão retratar a essência, seus valores, tudo em forma de elementos decorativos, de cores, de arranjos. Elas vão muito além de um ponto único de uma escolha de uma cor ou da formação dessa paleta. Na identidade visual, é um conjunto desses elementos e todos juntos contam a mesma história. Assim como as grandes marcas, e aí você pode pensar em qualquer marca conhecida e você, na hora que pensa nela, você imediatamente visualiza o símbolo dela ou a pessoa que representa aquela marca. No seu casamento, ele também precisa ter essa identidade que represente vocês nesse momento tão especial, que vai ficar guardado tanto na memória de vocês quanto a dos convidados. Então, ela é um registro da lembrança desse momento. Então, antes de a gente começar a falar sobre quais são os elementos que compõem a identidade visual, eu vou responder a primeira pergunta que eu fiz lá atrás no vídeo. Se o convite da sua festa, ela interfere na decoração. E sim, na verdade, o convite da sua festa, ele é um pedacinho da identidade visual que você vai desenvolver. Ele é o primeiro contato com seus convidados. E é nesse papel, nesse pedaço de papel, que a gente conta para os convidados como vai ser a sua festa. Se ela vai ser uma festa elegante, se ela vai ser uma festa mais descontraída, se ela vai ser uma festa alegre, né? As cores passam a formalidade ou passam a informalidade, o tema casual. Então, no seu convite de casamento, por ele ser o primeiro contato com seus convidados, é ali que eles vão ter uma previsão de como vai ser essa festa. Então, sim, o convite de casamento, ele faz totalmente parte da identidade visual dela. E já que a gente está falando do convite, vamos falar sobre a tipografia que está presente em tudo, né? A começar pelo convite. A tipografia, ela também expressa o clima, né? Ela expressa na comunicação, ela define como que vai ser essa festa de casamento. Se mais formal, se mais descontraída. Então, o tipo da fonte que você usa, como você escreve no seu convite, e isso deve ser acompanhado no resto que você utiliza, da tipografia que você utiliza no seu casamento, na comunicação. Então, no menu, o tipo de fonte que você usa ali, ela tem que estar no mesmo grau de estilo do que você usou no seu convite, as tags de lembrancinha, de agradecimento, enfim, tudo que você usar que é escrito no seu casamento, essa fonte deve estar alinhada com o mesmo tema, com o mesmo estilo, comunicando a mesma informação que diz sobre como vai ser a festa do seu casamento. Então, a tipografia é o primeiro elemento. O segundo elemento, e o mais conhecido, e por muitas noivas se prendem a ele achando que apenas ele define a identidade visual da sua festa, são as cores. E as cores, com certeza, elas são muito importantes para também passar essa comunicação de clima, de estilo, de essência, de valor. Mas ela faz parte do conjunto todo. Então, quando você escolhe, por exemplo, as cores quentes, são cores vibrantes, são cores alegres,
que já comunicam um momento de festa, que é descontraída, que não tem tanta formalidade. Em contraponto, aquelas que têm uma paleta de cores mais fria, então passa mais formalidade, mais elegância, né? Ou aquelas que passam contrastes, então ela dá mais, abre mais espaço para você ir contra protocolos, né? Então tudo isso vem junto com a tipografia na comunicação de como vai ser a sua festa. Um outro elemento que compõe a identidade visual da sua festa são os elementos gráficos. Então, desde o monograma, que nem a gente falou da tipografia, né? Então, a fonte que você escolhe e o desenho que é feito pelo seu monograma, desenhos geométricos, estampas, tudo que você tem de desenho, você também traz uma comunicação, ou a falta dele, né? Porque às vezes você também não usa, você apenas usa linhas retas, por exemplo. Então isso traz uma formalidade para aquele ambiente, acompanhado muitas vezes de um estilo, por exemplo, o estilo contemporâneo, que tem as linhas mais retas, ou se você usa muitos desenhos geométricos, é uma característica do estilo minimalista. Se você usa estampas botânicas, é uma característica do estilo botânico. Se você usa aquarela, ela dá uma característica de um estilo de casamento que preza aquela questão da família, de lembranças, né? Então, tudo isso vai traduzindo em valores e a essência do casal dentro da sua festa. E o último elemento que compõe a identidade visual, e aqui você imagina que na sua identidade visual, todos esses elementos, como se fosse um pingente, né, um anel, e aí você vai passar uma linha costurando eles. Esse é o estilo de decoração. Ele vai buscar todos esses elementos e traduzir em harmonia junto com o estilo. Então, o estilo de decoração, e a gente já falou várias vezes, eu repito aqui, a gente não precisa ter um único estilo, mas sim um estilo predominante, e é esse estilo predominante que amarra todos esses pingentes, né, esses elementos, que une o significado deles e traduz no estilo da decoração. Então a gente junta a sua essência, o seu valor, os seus sonhos, e dentro do estilo de decoração a gente amarra tudo isso e traduz ele no convite, na papelaria. Às vezes, quando você faz a pista de dança com aquele chão todo desenhado, esqueci o nome dele agora, mas a plotagem, né, que você faz para o chão. Então, tudo onde tem uma impressão de marca, de ideia, você traduz na identidade visual. E ela também vai junto, que é o último elemento, vamos dizer assim, que são os materiais, né? Então, se você tem muito espelho, porque daí ele já traz junto com o estilo de decoração. E esses materiais se correspondem, obviamente. Então, a gente tem aqui, quando a gente monta a festa, então, desde os elementos escolhidos de decoração, que está dentro desse estilo, que faz parte da sua identidade visual e traduz nos demais elementos de papelaria que montam a sua comunicação. E todos eles falando a mesma mensagem, comunicando a mesma mensagem, que é a festa, né? Ela conta a história da festa com os seus valores, com a sua essência, traduzindo tudo isso na decoração. Bom, e aqui para você entender um pouquinho de como é isso, vamos fazer um exercício de visualização. E vamos imaginar que você recebe um convite de casamento. Esse convite é um convite grande, de um papel com uma textura grossa. As letras dele são letras em itálicos. Você consegue ter um relevo nessas letras. A cor dessas letras está em dourado. O envelope é um envelope também de um tom metálico que traz esse dourado. E aí, o que você já imagina quando você recebe um convite desse, né? Primeiramente, uma formalidade na hora que vai ser essa festa, né? Então, ela já passa uma presença, ela passa um peso já de que vai ser uma festa elegante,
um dress code clássico, muito provavelmente, mulheres com vestidos longos, né? Aqueles cabelos bem alinhados, muito provavelmente, sem a gente olhar o horário do convite, ela é num horário nobre, ou das 18 horas ou das 20 horas. Então, tudo isso é comunicado num convite, né? E os convidados já se preparam a partir daí. Ou de que, por exemplo, você pega um convite que ele é daquele papel de textura, daquele papel reciclado, a gente tem uma linguagem mais descontraída na hora que escreve a mensagem do convite. O que a gente vai tirar daí? Que é uma festa jovem, é uma festa que eles se preocupam com o ambiente, então eles usaram o papel reciclado, né, para isso. É uma festa um clima jovial, como eu disse, então você vai ter uma descontração no dress code, muito provavelmente você pode usar um social, casual, que você traz para essa festa, as cores que estão ali, muito provavelmente algumas cores quentes que tragam essa descontração, então tudo isso você traduz no seu convite para começar. Então, para a gente finalizar, onde é que influencia a identidade visual na sua festa, né? Então, ela influencia na papelaria, então toda a papelaria ela tem que ser condizente com a identidade visual, junto com o convite. Toda a decoração também e ambientação de acordo com a identidade visual criada. Na vestimenta, então, tanto dos convidados quanto dos noivos, eles ditam esse clima através também da vestimenta, dos trajes. E, para finalizar, as lembrancinhas, que também acompanham essa identidade visual e falam muito do que é o casamento, né? Então, se é uma lembrancinha onde ela tem utilidade, que a noiva faz questão que os convidados lembrem daquilo, traz muito um requinte do minimalismo, que tudo ali tem que ser essencial, então ela tem que ser utilizada. Se é um bem casado, se é um outro artigo, enfim, todos os mimos ali também estão dentro da identidade visual que você estabeleceu lá no início. E para finalizar, eu quero que você comente aqui quais são as cores que iniciaria a sua identidade visual. Como ela começaria? Conta aqui nos comentários para mim. E se você chegou até aqui, não deixe de compartilhar e curtir esse vídeo com outras noivas que também sonham com mini wedding.